Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió por corrupção e lavagem de dinheiro. E você vai ver ainda. Consignado CLT. Empréstimos podem ser feitos diretamente com bancos a partir desta sexta-feira. E ainda, nesta edição você vai conhecer as belezas da capital portuguesa, Lisboa. Missionário R.R. Soares embarca na cidade para a campanha Acende uma Luz. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11h30 agora, vai virar para 31. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. E olha, eu já começo com um destaque nacional, porque o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso em Maceió após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A determinação foi por corrupção e lavagem de dinheiro na condenação da Lava Jato. Fernando Collor foi preso às 4h da manhã desta sexta-feira, em Maceió. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou os recursos da defesa contra a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato. Moraes afirmou que os recursos tinham caráter meramente protelatório e determinou a prisão imediata de Collor e o início imediato do cumprimento da pena. Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014. Em plenário virtual, os outros ministros do STF vão analisar nesta sexta a decisão individual. Enquanto isso, a ordem de prisão segue em vigor. Além de Collor, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi, de Leone Ramos, foram condenados pelo recebimento do dinheiro. A propina seria para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da ação penal contra a cabeleireira Débora Santos, que pichou a frase "perdeu mané" na estátua da Justiça em frente à sede do Supremo no dia 8 de janeiro de 2023. O processo voltou ao plenário virtual após pedido de vista do ministro Luiz Fux. Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado por 14 anos de prisão. Com isso, mais um voto forma maioria pela condenação. A mesa diretora da Câmara decidiu nesta quinta-feira cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão. De acordo com um ato assinado pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e outros integrantes da mesa, o motivo da perda de mandato foi a ausência nas sessões da Casa. Brazão está preso desde março do ano passado por suspeitas de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, do PSOL. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara. O Conselho de Ética da Casa já havia recomendado a cassação do parlamentar, mas a votação nunca foi ao plenário. E a partir de hoje, os trabalhadores vão poder pedir um novo empréstimo consignado direto com os canais eletrônicos dos bancos habilitados. E quem tem empréstimo ativo também vai poder mudar para uma nova linha, mas só no mês de junho. A Federação Brasileira de Bancos informou que as maiores instituições financeiras devem passar a oferecer esse tipo de crédito de forma consistente em suas plataformas, o que deve aumentar a competitividade. A nova linha de crédito consignada para trabalhadores com carteira assinada passou a ser oferecida diretamente nos canais dos bancos. Os trabalhadores também continuam com a opção de contratar o empréstimo por meio do segundo aplicativo da carteira de trabalho digital, por meio Ministério do Trabalho e Emprego. Quem já tem o consignado ativo com outro contrato também vai poder fazer uma migração para a nova linha de crédito do trabalhador. A portabilidade pode ser solicitada pela carteira de trabalho digital ou no próprio banco, caso o trabalhador tenha uma dívida. Já a troca de dívida entre bancos só será liberada no dia 6 de junho.
O Banco do Brasil informou que o consignado pode ser simulado e contratado diretamente por seus canais digitais, incluindo app, internet banking e terminais de autoatendimento, além das agências bancárias. A vantagem dessas contratações é que apresentam uma taxa média de juros bastante inferior às taxas do empréstimo pessoal, do parcelamento do rotativo do cartão de crédito e de empréstimos em financeiros. O desconto das parcelas é feito mensalmente na folha de pagamento, o que serve como uma garantia para a instituição financeira, permitindo que os juros cobrados sejam mais baixos do que em outras modalidades. Segundo o Ministério do Trabalho, a estimativa é que os desembolsos para o empréstimo superem os 100 bilhões de reais até junho. E olha, quase um ano depois, o corpo de mais uma vítima das enchentes no Rio Grande do Sul foi encontrado. Com isso, o número de mortos pela maior tragédia climática do estado gaúcho sobe para 184. Segundo dados da Polícia Civil, foram encontrados os restos mortais de Olivan Paulo da Rosa, de 60 anos, morador de Barros Cassal, a 245 quilômetros de Porto Alegre, no Vale do Rio Pardo. As enchentes históricas atingiram 95% do estado entre os meses de abril e maio do ano passado. Ao todo, 478 cidades e mais de 2 milhões de moradores do estado foram afetados. 25 pessoas ainda seguem desaparecidas. Segundo o governador Eduardo Leite, quase 7 bilhões de reais foram utilizados para a reconstrução do estado e apoio emergencial às famílias que perderam tudo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que aumenta a pena de violência psicológica contra mulheres com uso de tecnologia ou inteligência artificial, conhecidas como deepfake. O pacote envolve o monitoramento de agressores com tornozeleira eletrônica, o aumento de pena para violência psicológica com uso de inteligência artificial e a punição para quem discriminar mães e gestantes estudantes em processos seletivos de bolsa de estudo. O primeiro texto a ser sancionado, de autoria da deputada Jandira Fegali, estabelece o aumento de pena para o crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima, os chamados deepfakes. O crime de violência psicológica contra a mulher possui pena atual de 6 meses a 2 anos de reclusão, além de multa. Com a sanção de Lula, a pena será aumentada em 50% em casos que envolvam o uso de tecnologias como a inteligência artificial. De acordo com o Código Penal, a violência psicológica contra a mulher é constituída pelo dano emocional causado à vítima que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, mediante ameaça, humilhação, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outra forma que gere prejuízos para a saúde mental. E veja a seguir as belezas da capital portuguesa, Lisboa, que recebe hoje o missionário R.R. Soares para a campanha Acende uma Luz. E agora vamos ver como está o tempo na cidade de Curaçá, na Bahia. 29 graus, olha que céu azulzinho. Nós voltamos em instantes. Horas e 42 minutos agora, pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta com Redação Hit. E eu já começo esse bloco perguntando o seguinte: você já aferiu, já mediu a sua pressão neste ano ou nesta semana? Amanhã, neste sábado, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, mais conhecida como pressão alta. A doença já atinge
30% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. E por isso nós convidamos hoje para conversar conosco ao vivo a médica cardiologista Mariana Carraro. Doutora, bom dia para você. Bom dia, Tabata. Me ouve bem? Te ouço, doutora, tudo certinho. A primeira pergunta que eu quero te fazer é qual é a categoria ideal da pressão? Doutora, não é mais 12/8 como era considerada antigamente? Exatamente, Tabata. Essa foi a grande novidade, né, da sociedade europeia. Hoje, considerado pressão arterial normal, é até o 12/7 e não mais o antigo 12/8. A partir de 12/7 para cima, é considerado pressão elevada e não mais pressão normal. Agora, se a pessoa mediu, doutora, a pressão, deu 12/8, o que ela deve fazer? Deve procurar imediatamente um especialista? O ideal, Tabata, sempre é ser avaliado por um especialista, que se for um clínico geral com boa experiência, pode. Caso não, a pessoa confia mais em cardiologista, também pode. O que ela já pode fazer, Tabata, para adiantar para nós médicos, e isso é interessante, que hoje em dia, pós-Covid, muita gente tem aquele aparelho de medida de pressão arterial em casa. Então, se você tem um aparelho, você levou ele para calibrar, você confia que tem medidas exatas, você já pode ir aferindo sua pressão arterial e anotando a data e horário e os números de aferição para levar na consulta para conseguirmos fazer um diagnóstico mais precoce. Então, a pessoa já pode fazer isso, que eu sei que marcar imediatamente um profissional, Tabata, não é a realidade do nosso país. Ainda mais no local onde a maioria depende do Sistema Único de Saúde. Então, isso a pessoa já pode fazer até para adiantar o diagnóstico, que aí não precisa de uma consulta e um retorno para o diagnóstico. Já na primeira consulta com esses números, o médico já é capaz de avaliar se a pessoa é hipertensa ou não, qual o nível de hipertensão e, segundo o risco cardiovascular dela, já iniciar antihipertensivos. Agora, qual a idade ideal para fazer essa aferição contínua, doutora? Tabata, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ideal é nos uma vez no ano a pressão arterial a partir dos 3 anos de idade. Porém, eu sou formada em cardiologia e especialista em cardiopatias congênitas, que são desde o nascimento, e pediátricas. Eu aconselho a aferir pressão arterial de criança todo ano, desde o nascimento. Dado que a maioria das pessoas hipertensas não sabem que tem hipertensão, e um dado muito assustador, que nos últimos 5 anos, estima-se que 10% das crianças e adolescentes são hipertensos e não sabem o diagnóstico. Fica um alerta, né, doutora? Então, para os pais, eu que sou mãe, por exemplo, fico até, de certa forma, assim, assustada, um tanto preocupada com isso, porque é uma informação muito, muito relevante para que a gente fique atento, de fato, para que ao levar, né, as crianças a um pediatra, a um médico, pedir, né, se isso não for pedido, né, a medição da pressão, para que a gente peça, então, para o especialista fazer, para que a gente faça esse acompanhamento. Agora, doutora, de acordo com o Ministério da Saúde, 50% dos hipertensos aqui no Brasil, eles não sabem que tem o problema, né? É uma doença silenciosa. Então, diagnosticar desde cedo é o ideal, é a melhor forma, porque não tem como saber. Tem que fazer a medida, porque ainda tem aquele mito na população que a pressão alta manda aviso. Então, a pessoa com dor de cabeça, tontura, que tende a solicitar aferir a pressão arterial. Mas 90% dos casos que a pressão arterial está elevada não tem nenhum sintoma. Inclusive, Tabata, o primeiro sintoma da sua pressão estar alta pode ser um AVC, que é o derrame, ou um infarto. Pode ser o primeiro sinal que a sua pressão alta manda.
Agora, E estava até mais, viu, 50% da população que não sabe o que é hipertensa. Estima-se que até mais. Ou seja, todo mundo que estiver nos acompanhando já comece a fazer a aferição desde já, como a doutora disse, para que a gente não seja, para que nós não sejamos, né, pegos de surpresa com algum problema lá na frente muito mais sério. Agora, doutora, a hipertensão, a pressão alta, ela pode desencadear outras doenças? Por exemplo, obesidade, está relacionada? A hipertensão pode ser uma consequência da obesidade e a hipertensão arterial, ela pode levar, sim, à lesão de outros órgãos. O coração é a bomba do corpo. Então, se a bomba não está, né, com bom funcionamento, está tendo que lidar com uma pressão mais elevada do que é capaz, óbvio que vai comprometer alguns órgãos. Quais são os principais órgãos acometidos? Os rins, mas também o cérebro, no caso que eu falei, né, pode dar AVC, derrame, e também os vasos dos olhos, pode aumentar, levando a doenças oculares. Como que é feito o tratamento, doutora? Se for diagnosticado, então, que a pessoa tem hipertensão arterial, ela tem que tomar remédio para a vida inteira? Então, Tabata, a hipertensão arterial, primeiro a gente deve diagnosticar se ela está elevada ou se ela é um estágio 1, 2, para isso a gente tem critérios, precisa de todo o histórico do paciente, uma avaliação global. Iniciada a terapêutica de acordo com a pressão do paciente, não necessariamente ele tem que tomar medicação a vida inteira, dado porque já é bem conhecido que tem alguns fatores no estilo de vida que, se mudados, são capazes de reduzir a pressão arterial. Dentre os mais famosos, interromper o tabagismo, perda de peso, deixar de ser sedentário, iniciar a prática, né, de atividades diariamente, redução de sal, mudança da dieta. Então, todos esses são fatores que são modificáveis, que podem ajudar a reduzir a pressão arterial. Então, não necessariamente a pessoa tem que tomar a vida inteira, mas também ela não pode parar de tomar quando ela acha que está bem, sempre com um profissional, porque infelizmente até hoje eu pego pessoas que se sentem bem após a medicação, não tem mais aqueles sintomas que eu te falei que são mitos, né, que tem relação com pressão arterial, e interrompem por conta a medicação. Isso não, sempre com um profissional, isso é bem meticuloso, avaliado em consultório. Perfeito, doutora. Para finalizar, então, reforçando a mensagem, uma vida mais saudável é o remédio, né, doutora, para prevenir, então? A vida mais saudável é o remédio para prevenção de doenças oncológicas, né, do câncer, cardiovasculares, demência. Vida saudável demonstrou-se perfeito para o melhor tratamento para a prevenção de todas essas doenças tão temidas. Doutora, última pergunta, prometo, eu falei que já ia finalizar. Em relação ao sal, muita gente acaba pesando a mão, né, na hora de preparar ali o alimento para a família, acaba pesando, vai provando, mais sal, mais sal, mais sal. Tem uma quantidade ideal? Tem sim, Tabata. Tem uma quantidade ideal de sódio para a dieta e que varia por idade. Então, criança também tem que ver de acordo com a faixa etária quanto que ela pode de sódio. E lembrando que a maioria da população consome grande número de alimentos industrializados. Esses alimentos já têm sódio na composição. Então, a sua quantidade de sódio durante o dia deve ser calculada, inclusive, com esses alimentos processados que acabam fazendo, infelizmente, parte da dieta do brasileiro.
Perfeito. Doutora, olha, muito obrigada pelos alertas, pela mensagem que você trouxe aqui, né, para que a gente faça, então, a prevenção, que é o melhor remédio, né, do que lá na frente tratar uma doença já avançada e desencadeada com outras também. Enfim, muito obrigada. Foi um prazer enorme te ouvir e que fique, então, a mensagem, né, para que a gente combata essa doença e tantas outras também. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Até uma próxima. Obrigada a você, tá, Agatha? Um ótimo dia. Obrigada pelo convite. Pessoal, se nunca mediu a pressão arterial ou nunca mediram o seu filho, vá procurar, faz diferença. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Um ótimo dia para você. Nós acabamos de falar com a médica cardiologista Mariana Carraro, especialista em cardiopatias congênitas. E olha, a gente muda de assunto. O desmatamento na Amazônia Legal registrou um aumento entre agosto do ano passado e março deste ano. O levantamento do Amazon apontou que mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados no período. De acordo com o Instituto de Pesquisa Amazon, o desmatamento na Amazônia Legal registrou um aumento de 17,8% em 7 meses. No mesmo período, a degradação florestal subiu 329% e bateu um recorde histórico. O desmatamento é a remoção total da vegetação para atividades como agricultura ou pecuária. Já a degradação ocorre quando há danos parciais na floresta, como as queimadas ou extração de madeira. As imagens de satélite do Amazon mostraram que a derrubada passou de 1.948 quilômetros quadrados no período anterior para 2.296 quilômetros quadrados no calendário de chuvas no bioma. Somente em março deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal registrou um crescimento de 35% em relação ao mesmo mês de 2024. Já o aumento significativo na degradação se deu por causa das grandes áreas atingidas por queimadas nos meses de setembro e outubro do ano passado. Mas neste ano a degradação da Amazônia Legal teve uma redução de 90% em relação ao mesmo mês do ano passado. E olha, na edição desta sexta-feira, nós vamos conhecer a cidade de Lisboa, capital de Portugal. É o local onde o missionário R.R. Soares ministra mais um culto. O evento faz parte da campanha internacional Acende uma Luz. Com mais de 500 mil habitantes, Lisboa está localizada no oeste de Portugal, no estuário do Rio Tejo. A cidade tem o principal porto do país, fundamental para a economia. A rica vida cultural de Lisboa foi ainda mais intensificada na década de 1990 pelos preparativos para sediar a Feira Mundial, incluindo a construção do Centro Cultural de Belém. O local oferece artes visuais e cênicas, abriga exposições, um auditório e um complexo artístico. Que linda, né? E olha, antes de encerrarmos, vamos abrir agora algumas câmeras ao vivo da cidade de Lisboa, então, em Portugal. Olha só, olha que lindo, gente, que mar lindo, que céu maravilhoso. As câmeras estão apontadas, viu, para várias partes do Porto de Lisboa, que é o principal terminal marítimo de Portugal. É um porto multifuncional, capaz de receber navios de qualquer porte, incluindo transoceânicos, além de oferecer, aliás, condições para atividades desportivas. É um porto de grande importância, viu, para o comércio internacional e também para os cruzeiros, sendo líder nacional em movimento de navios e movimentação de cargas. E olha, fica um lembrete, viu, daqui a pouquinho você acompanha ao vivo a transmissão do culto com o missionário R.R. Soares em Lisboa, aqui na Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até já!